pessoas lindas que eu amo de paixão. Ainda não tenho pessoas lindas que eu amo de paixão aqui, então eu vou esperar essas pessoas entrarem. Lendo pra vocês... Ah! Chegou a Mari. Então, vamos repetir. Mari linda que eu amo de paixão. Acabei de dar oi pras pessoas, as pessoas não estavam aqui, que eu tô empolgada, que eu entrei aqui e dei oi. Eu vou ler um trechinho de um livro que eu gosto demais, que é o 21 lições para o século XXI, que inclusive, sim, inspirou a nossa temática aqui de 21 coisas para 2021. O Harari fala logo na introdução, no primeiro parágrafo, o seguinte: num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade, mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes nem sequer percebemos que um debate está acontecendo ou quais são as suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes para fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças, cuidar dos nossos pais. Infelizmente, a história não poupa ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos, você e eles não estarão eximidos das consequências. E isso é muito injusto. Mas quem disse que a história é justa? Então, gente, vamos começar aqui com a visão realista do Harari, que é uma das coisas que eu amo nele. Ele tem bastante humor, assim, pra falar de temas densos. E acaba que ele nem vai totalmente pro otimismo, nem é uma pessoa negativa. É um autor que eu recomendo demais, que eu adoro demais. Então, fica a dica aí pra vocês. Bom, o que o Harari propôs nesse parágrafo, né? Ele propôs que a gente precisa levantar o discurso sobre o futuro da humanidade. Então não adianta que a gente deixe de lado tudo isso, porque nós temos outras questões, o que todos nós temos, e a gente entende que, gente, não é tão simples assim, entendemos. No entanto, a nossa preocupação é se a gente não acha nem um tempinho, nem um momento na vida para pensar um pouco sobre o futuro, e o futuro, daí eu falo, da humanidade, sim, porque a gente faz parte disso, então tudo bem, não dá para pensar no futuro do mundo, não dá para pensar no futuro do país, vamos pensar pelo menos, eu acho que tem alguém aqui na minha rua que concorda comigo, vamos pensar pelo menos na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso pequeno espaço, naquilo que a gente pode fazer para influenciar esse futuro macro. Porque que nós precisamos fazer alguma coisa, isso é fato. E nós já temos muitas ferramentas para falar de um dos meus assuntos preferidos, uma das coisas que eu mais adoro. E a gente vai falar hoje sobre regeneração. Então se preparem, que a live de hoje vai ter muito conteúdo. E eu vou me esforçar pra ir com calma aí, gente. Vocês falem se eu tiver acelerada aqui. É que eu realmente adoro esse tema. Eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem pra falar. E que se a gente não falar sobre isso, nada mais faz sentido. O que eu precisei foi fazer aí uma introdução pra gente começar esse tema. Bia, linda. Yuri, linda também. Pessoal que tá entrando aqui. Vamos lá falar sobre regeneração. Eu achei legal que até agora eu tenho mulheres aqui na minha live maravilhosa sobre regeneração. Estamos aguardando as próximas pessoas. Agora eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. A regeneração e a liderança regenerativa, ela tem muito a ver com o aspecto feminino que está faltando no nosso mundo. Então, é bastante importante que nós mulheres, a gente comece a dar valor para essas nossas características femininas e comece a dar força para elas, para que elas comecem a aparecer no mundo de forma positiva. Porque sem a gente não alcança a liderança regenerativa. Sem consolidação, sem colaboração, sem um pouquinho menos dessa loucura de querer crescer a todo custo, a gente não alcança a liderança regenerativa. E se ninguém alcançar, não tem exemplo, e daí, assim, a gente fica só na teoria e não consegue trazer isso pra prática. Por isso, esse é um chamado para vocês, todas as mulheres que estão aí me assistindo. Vamos montar aqui essa revolução da liderança regenerativa e reconstruir um sistema, regenerar
um mundo que tá precisando, desesperadamente, tá pedindo socorro. Vamos começar. Uma economista maravilhosa chamada Kate Worth, eu com certeza acho que ela vale a pena e desculpem pelo trocadilho, ela propôs que a economia regenerativa tem o formato de uma rosquinha. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada no Google, escrever liderança regenerativa Donut, que é rosquinha em inglês, vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre isso, incluindo o TED dela, que é muito legal mesmo. Ele tem uns 15 minutinhos, assim, resume bastante do pensamento dela. O que ela propôs? Ela propôs que, assim, essa área verde que a gente tá vendo, não sei se vocês conseguem ler o que tá escrito, mas assim, tá escrito espaço seguro e justo para a humanidade. Dentro, a gente teria falta de recursos. Então, assim, a parte de dentro, ela teria que ser toda preenchida para que a gente alcance a base de fundação social. Então, o lado de dentro dessa rosquinha é tudo aquilo que todo mundo deveria ter. Então, ela fala que é água, comida, saúde, educação, paz e justiça, igualdade. Então, ela propõe aqui, né, todos os itens que todo mundo deveria ter acesso. E assim a gente alcança uma sociedade justa, cuja base está formada. Do lado de fora da rosquinha, ela coloca já aquilo que passa os limites. Então, vocês percebem que assim, o lado de fora, o verde escuro, né, maior, ela chama de teto ecológico. Então, para além disso, a gente já está explorando os recursos do planeta. E aí, a gente não consegue sobreviver, não é sustentável. Então, não dá para fazer isso o tempo todo. E aí, ela fala ali que então a gente tem aquecimento global, né? A gente tem uma problemática com água, a gente tem problema com terra, enfim, a gente vai ter os problemas que o mundo não consegue regenerar, a natureza não consegue regenerar rápido o bastante pra gente consumir na velocidade que a gente tá consumindo. E aí, é interessante que assim, ela fala bastante sobre a forma como isso já vem sendo dito por outras culturas milenares. Então, ela fala que assim, é preciso que a gente consiga encontrar a maturidade do limite, para que a gente consiga conviver com esse limite. E a gente já falou aí algumas lives para trás que é esse limite que produz a criatividade. Então, por exemplo, tem uma parte muito legal que ela cita, que ela fala assim, os músicos, eles criam sobre o limite. Então, são guitarras de 6 cordas, são pianos, são, né, as teclas do piano. Então, nada é infinito. Tudo tem um limite. E aí, sobre aquele limite, eles criam coisas maravilhosas. E assim, a gente também deve se inspirar para fazer, utilizando os recursos que a gente tem e que são limitados. É preciso que a gente compreenda que existe um delicado movimento da natureza na construção, enfim, no ciclo natural das coisas até que elas se regenerem e a gente consiga utilizar novamente. Quando ela fala isso, ela traz todos esses símbolos. Então ela fala assim, eu percebo que o movimento da natureza, ele está presente sempre nessa questão do limite entre o explorar, né, e o consolidar, que é o que eu falo bastante sobre vendas e consolidação, né, quando a gente traz para a empresa. E aí ela traz esse conceito de economia próspera, que é o que ela chama de consolidação, né? Então é o termo que ela usa como consolidação, normalmente ela chama de economia próspera. O Yin Yang é desses símbolos mais próximo de nós. E o Yin Yang, ele traz muito dessa questão do masculino e do feminino. Para além de homens e mulheres, o masculino e o feminino. As características de expansão e as características de intersecção, né? A introspecção e a extroversão. Quando ela fala sobre isso, nessa teoria, ela mostra muito essa questão. Então, por exemplo, nós viemos explorando e nunca dá um tempo para a natureza se recuperar. E agora chegou o momento que a natureza falou, cara, ou vocês se recuperam ou, né, vai todo mundo pro buraco. E a gente começou a construir de forma criativa. Então, muitas coisas começaram a surgir
E depois que ela propôs essa teoria, eles começaram a criar laboratórios de cidades inteligentes, enfim, de movimentos que fazem com que a cidade procure produzir a própria eletricidade, a própria água. E especialmente aí, fique bem claro, né, pra live fazer bastante sentido, o que ela propõe é preciso que o final de um ciclo se conecte com o próximo ciclo, para que a gente não gere desperdício e para que a gente não gere lixo, né, que não tem como ser reciclado, que não tem como ser reutilizado, porque não tem espaço para isso no mundo e não tem nenhum cabimento. Então, muito por isso também ela fala bastante sobre as espirais. Aí, neste momento, temos a bomba, né? Olha só o gráfico do nosso tempo. Então, de acordo lá com a análise que eles fizeram, ela é coordenadora de um laboratório de pesquisa em Londres, e eles fizeram essa pesquisa para entender como estamos, né? Então, aquele era o cenário ideal. Só que como é a nossa realidade? E aí a gente encontrou esse gráfico. Quer dizer que nós nem começamos a completar a parte de dentro, ou seja, nós nem demos para todo mundo os recursos que todo mundo deveria ter, e nós já estouramos o teto climático em mais de uma área. E isso é muito, muito sério. A problemática aqui é que, a partir desse gráfico, as verdades começam a ser questionadas. Então, a gente pensa o seguinte: será que crescer a qualquer custo em um mercado, né? Será que o mercado desejar crescer a qualquer custo é realizável? É minimamente possível? Será que se a gente continuar nesse crescimento desenfreado, a gente vai atingir uma fórmula mágica que vai magicamente consertar esses problemas, esses tetos ecológicos? É pouco provável. E qual é a reação a isso? Nós precisamos olhar para essa foto e nos inspirar a usar esse limite que nós temos hoje, não só o limite saudável, mas o limite do não dá mais para continuar nisso, e começarmos a criar soluções criativas para solucionar os grandes problemas do mundo. E os grandes problemas do mundo estão aí, né? Basta a gente olhar e a gente vai conseguir entender que a falta dos recursos básicos e o excesso da exploração são os tópicos urgentes do momento. E quase tudo, se não tudo, que nós deveríamos estar fazendo nesse momento é olhar para esses problemas. O que ela fala bastante é que, assim, tecnicamente, se aquilo que a gente faz não está diretamente conectado à solução de um desses problemas, a gente não deveria estar fazendo. Então, isso é muito especial, assim, quando a gente pensa sobre isso, você percebe o quanto esse tema de metas, né? Lembra que a gente falou de OKRs? Nós falamos sobre a importância de definir os resultados-chave. Então, assim, a importância de compreender aquilo que é realmente importante, colocar as metas corretas e colocar também as medidas corretas. Então, pensem bem sobre isso. Esse ano de 2020, como é que a gente classifica qual foi um país bem-sucedido? A gente vai classificar um país bem-sucedido pelo crescimento do PIB dele, pelo número do PIB dele? Ou será que a gente vai classificar o país melhor-sucedido por aquele que melhor reagiu à Covid-19? Mosquito, gente, perdão. Aquele que melhor reagiu à Covid-19 e aquele que salvou mais vidas, né? Ou perdeu menos vidas. Quer dizer, as métricas, elas estão começando a mudar. E essa pandemia, ela trouxe pra gente uma parte bastante importante que tava difícil, né, de fazer, que é chamar a atenção sobre o quanto nós somos frágeis. Quer dizer, o planeta, ele é capaz de gerar consequências que nos atingem sim. E aí, isso começa a mostrar que nós não somos donos, senhores do nosso ambiente, e isso significa que a gente pode explorá-lo. Isso significa que nós temos uma interdependência com o nosso ambiente e por agora sermos senhores dele, temos responsabilidade sobre ele. E as empresas, quanto maior forem, maior a responsabilidade delas sobre os problemas globais.
E quanto menor forem, maior a responsabilidade delas sobre os problemas locais. Acabar de uma vez por todas com essa ideia de que se você é um pequeno empresário, você não tem poder para nada, você não tem poder para mudar nada. Muito pelo contrário. Aqui no Brasil, por exemplo, os pequenos empresários, eles são a maioria, eles conseguem trabalhar em rede, eles conseguem pressionar os produtores, eles conseguem fazer muitas iniciativas interessantes e inteligentes se eles quiserem. E a questão é, se a gente não quiser, se a gente continuar trabalhando no modelo mental do uma coisa se resolve, um dia se resolve magicamente, a gente vai chegar lá, a gente vai continuar sendo apenas mais uma marionete aí no meio de tudo isso. Então, esses são os problemas sérios para os quais nós temos que olhar. E a gente precisa compreender de que rede a gente faz parte, de que grupo a gente faz parte e qual é a nossa responsabilidade sobre esses problemas. Parar de achar que a política vai resolver, ou que isso é problema do presidente, ou que isso é problema de sei lá quem. Especialmente no Brasil, e aí eu falo porque eu já estive em outros lugares do mundo onde a realidade não é bem essa, mas especialmente no Brasil, os microempresários têm muita força. Se eles se juntarem da maneira correta, se eles começarem a olhar para esses problemas e pressionar os fornecedores deles e as autoridades, não existe como não começar um movimento que vai gerar resultado nesse quesito. E aí, vou deixar minha opinião, eu acho mais importante de tudo começar a olhar para dentro dessa rosquinha. Começar a olhar para aquilo que a gente precisa dar para todas as pessoas, especialmente a educação. E aí, assim, vamos lá. Para eu não passar os temas aqui, que essa live é mais complexa, então eu vou tentar deixar tudo organizadinho, não no meu caos mental. Que vocês já se acostumaram comigo, vocês são lindos. Mas eu tento não ficar tão caótica aqui. A Kate, ela ainda propôs que a gente sempre pense dessa forma. Então, como que eu começo a pensar a solução desses problemas? Eu pego um ciclo e eu começo a pensar como que esse ciclo termina. Aonde esse ciclo termina, eu começo a pensar como que eu posso utilizar esse fim de ciclo para ligar com o começo de ciclo de alguma coisa. Isso é a reciclagem. Então, essa é a forma como a gente pensa a produção sustentável. Então, pode ser utilizar um resíduo, né? Ou pode ser nem produzir o resíduo. Então, produzir energia limpa, enfim, uma série de fatores super legais que a gente já tem tecnologia para isso. Inclusive, esse também é um ponto que eu queria deixar de parênteses, a nossa querida tecnologia, pelo menos minha, deve ser criada pensando na solução desses problemas. Então, não adianta a gente continuar produzindo tecnologia que atende a interesses particulares de alguém ou que apenas criam novas coisas que, de repente, são até novos problemas e a gente não precisava deles. É importante que as pessoas que trabalham com tecnologia, elas comecem a chegar mais perto dos temas de desenvolvimento humano e que os temas de desenvolvimento humano comecem a chegar mais perto da política e que assim a gente comece a criar entre esses sistemas uma área comum, sabe assim, uma área meio coloridinha ali misturada por eles todos e que essa área consiga fixar e expandir criando a economia regenerativa. Então é assim que ela fala sobre sistemas descentralizados. As redes, elas são utilizadas hoje dessa forma. Iniciativas pequenas acontecendo em várias partes do mundo são mais fortes do que uma iniciativa grande acontecendo e dando ordens para as outras. Por isso a gente fala de autonomia, por isso a gente fala de facilitadores, por isso a gente falou sobre uma série de outros conceitos ao longo dessas lives, para chegar no nível de empoderamento que a gente precisava para compreender que a economia regenerativa está sim nas nossas mãos e que ela é não só um grito de socorro, mas também uma mensagem de esperança, de tem gente pensando sobre isso, já tem muita gente agindo sobre isso. Existem algumas capitais na Europa que já estão tendo resultados excelentes e falta a gente começar a olhar para lá, olhar para cá, entender nossa realidade, entender o que a gente pode fazer, pegar um problema para resolver e começar a aplicar essas ferramentas. Essas lives, elas têm o intuito de propor que vocês aceitem certas ferramentas, né? Que vocês tenham certas ferramentas para 2021.
Então, como que isso é uma ferramenta para 2021? Gente, é algo bem paradoxal. No entanto, assim, toda vez que você se compromete a resolver um problema que é maior do que você, que é maior que o seu sistema, você também se compromete a conhecer novos sistemas e se conectar com novas pessoas. E é normalmente nesse servir ao outro, nesse procurar resolver um problema maior que você encontra a solução dos seus problemas e que você passa pelo caos. Isso é muito precioso, porque a gente é meio cético assim em fazer isso. Só que eu prometo pra vocês, funciona muito bem. A partir do momento que você se posiciona e que você decide defender uma causa que é justa, os seus problemas, além deles ficarem menores, porque eles vão ter uma comparação maior. Sabe aquela brincadeira que surgiu muito na Covid, né? Que é tipo, agora ninguém liga pra dengue? É mais ou menos isso. É tipo assim, tá todo mundo preocupado com a dengue. Aí veio uma coisa pior e de repente a dengue nem é tão complicada assim. E é claro que foi uma brincadeira, a gente usou muito humor pra falar sobre isso. No entanto, se a gente tirar só a lição, assim, só o núcleo, o coração dessa brincadeira, é bastante interessante. É exatamente essa ideia. Quando você traz um problema maior pra resolver, os seus próprios problemas, além de ficarem menores, eles ficam mais simples de resolver, porque a sua rede cresce. O seu nível de sistema é muito precioso para todo mundo, né? Tanto para você que resolve seus problemas, quanto para o mundo que ganha aí um embaixador para também compreender os sistemas e construir algo mais interessante, mais inteligente. Para terminar só a teoria da Kate, ela fala que o nosso sistema é viciado em crescimento. Então, ela fala que as economias passadas, né, e os economistas, especialmente do século passado, eles não enxergavam aquilo que a gente tem hoje. Então, eles não poderiam propor um sistema compatível com o nosso sistema hoje. Ela despreza capitalismo, comunismo, socialismo, pós-capitalismo, quase todas as teorias políticas sociais que chegaram por aí, não vou entrar nesse parênteses hoje, e ela diz que a gente precisa construir um sistema social e político que consiga lidar com a questão do vício em crescimento. E isso é muito, muito interessante, porque pela primeira vez um economista traz realmente uma situação social real da nossa época. A doença da nossa época é esse vício. E nós estamos viciados em crescimento. Esse crescimento produz estresse. E como seres humanos estamos viciados em estresse. E isso gera uma bagunça danada. Então eu vou terminar aqui Deixa eu tirar aqui da tela o card. Eu vou terminar aqui a teoria da Kate. Então isso foi o que ela propôs. E aí agora eu vou colocar aqui para vocês, né, essa questão do vício. Então, assim, ó, assim como as pessoas que são viciadas, elas têm normalmente um trauma, o nosso sistema também tem. E a partir daí, tudo é paralelo. A gente precisa entender que quando você trata uma pessoa que tem um vício, você precisa primeiro estancar, né, o consumo, né, o uso daquela pessoa, o acesso daquela pessoa àquilo que vicia. Normalmente você precisa de uma mudança de ambiente, você precisa de uma mudança de pensamento, você precisa agir, né, com muita cautela sobre essa transformação de pensamento, essa transformação de atitude, precisa agir realmente em cima do comportamento dessa pessoa, para que aí você consiga que ela comece a entender que existe outro tipo de vida. Então, quando a Kate fala sobre o vício em crescimento, né, que ela propõe que a gente precisa trabalhar esse vício em crescimento, no fundo, se a gente for questionando, se a gente for tentando entender como fazer, a única solução possível é utilizar mudança de comportamento humano. E assim, isso é interessantíssimo, porque ela propõe, inclusive na teoria dela, que a natureza tem um ciclo
de nascimento, né, e crescimento, desenvolvimento e tal, amadurecimento, e aí depois, né, por exemplo, árvores que vivem aí muitos e muitos anos, né, os animais que vivem mais tempo e tal, enfim, ela propõe que é só depois de amadurecer que você consegue prosperar. E nós, hoje, como seres humanos, temos uma problemática de amadurecimento causada pelos traumas e pelos vícios, especialmente do que se criou ali nesse sistema traumático, nessa troca de sistema entre feudalismo, capitalismo, enfim, essa troca de vida particular, né? Então, assim, a verdade é que a gente tem muitas vezes um pensamento de que as coisas como são sempre foram. E a gente pensa assim que faz muito tempo que tudo isso acontece. E não faz. Faz pouquíssimo tempo, mas pouquíssimo tempo que a gente vive como a gente vive hoje. E essa troca de sistemas, ela gerou um trauma. E esse trauma viciou as pessoas e interrompeu o amadurecimento delas. E por isso que hoje a gente vê explodir a quantidade de pessoas propondo treinamento, as pessoas propondo terapia, enfim, as pessoas propondo uma forma de oferecer para outra o conhecimento que ela precisa para amadurecer. E a Kate fala bastante sobre isso. Ela fala que enquanto a gente não encontrar a maturidade no nosso sistema, a gente não cessar esse crescer a qualquer custo, a gente não cessar esse pensamento, só seguir o pensamento, só vai, a gente não vai conseguir prosperar. E aí, trazendo para o ser humano, a questão é, existem muitas pessoas que elas só vão. Então, elas passaram por um trauma, elas muitas vezes passaram por quebra de empresa, gente, isso é uma coisa muito séria, um negócio que me dá um negócio, assim, toda vez que eu escuto alguém falar que quebrou uma empresa e daí já logo se recuperou e abriu outra empresa e tal, não sei o quê. Enfim, a pessoa não olhou para aquilo. Então, uma coisa é a pessoa tá num ambiente de startup em que ela tá fazendo alguns testes e ela conseguir entender por que uma empresa não foi pra frente, uma ideia não foi pra frente. Outra coisa é uma pessoa ter uma empresa tradicional e aí, por alguma estafa, por algum erro, por alguma não mudança, né? Alguma não adaptação ao sistema, a pessoa quebrou uma empresa. Tudo bem. Só que olha pra isso. Porque se você não olhar, você cai no vício de só seguir em frente e nunca tratar aquilo que aconteceu. E nunca procurar saber aquilo que aconteceu e nunca amadurecer. Porque se a gente não aprende com as nossas experiências passadas, a gente não amadurece. E se a gente não amadurece, a gente não prospera, pura e simplesmente. E aí, eu vou até deixar um questionamento aí pra Kate. É mais fácil a gente trabalhar no micro para construir o macro ou trabalhar no macro para construir o micro? Quer dizer, é o ser humano que tá fazendo isso, que tá crescendo a qualquer custo e que não tá amadurecendo. E por não amadurecer, não consegue lidar com limites. Por não conseguir lidar com limites, não consegue preservar a natureza e entender que você não explora sem respeitar o tempo que ela tem para se regenerar. Ou é a sociedade que tá fazendo isso e aí, por consequência, o ser humano não tá conseguindo reverter o ciclo. Talvez a gente já tenha chegado num caso de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Eu não sei, eu só sei que nós, treinadores comportamentais, temos aí uma missão gigantesca. Eu acho que já dava pra reunir todo mundo pra fazer só isso, ainda ia faltar gente, que é propor o crescimento e o amadurecimento das pessoas imediatamente. Se as pessoas não começarem a olhar para suas experiências passadas, começarem a tratar isso, começarem a entender a responsabilidade que tem, começarem a entender os limites, começarem a entender que não se cresce a qualquer custo, nem pessoas, nem empresas, a gente não chega nesse estágio. Então, a verdade é que assim, nós sabemos hoje que algumas lesões mentais são irreversíveis. E a nossa preocupação é que isso não está sendo trabalhado e que essas lesões mentais, elas são causadas por coisas como essa. Então, existem momentos da nossa vida, traumas da nossa vida que causam lesões
que a gente consegue tratar. Só que se você passar por cima, depois a gente não consegue mais. E aí você cria uma pessoa que não consegue amadurecer, e aí você cria esse cenário todo complexo que a Kate propõe. Então, deixa eu fazer aqui uma alusão que normalmente ela simplifica um pouco. É a mesma coisa que se eu hoje, eu corro de manhã normalmente, mas não treino realmente pra isso. Eu só corro porque é uma coisa que eu gosto. Aí amanhã eu decido correr uma maratona de 20 quilômetros. Eu sou capaz de fazer isso? Sou. Eu consigo correr a maratona de 20 quilômetros. É possível que eu vou chegar lá no final da maratona e, sei lá, desmaiar e ter um troço e, sei lá, se eu não tiver uma lesão em alguma parte aí do joelho, sei lá, pé, tornozelo. Talvez essa lesão não se recupere mais. E aí a gente vai entrar nessa problemática. Quer dizer, por que eu não treinei pra ir pra maratona pra não lesionar meu joelho? Isso é exatamente o que a gente faz com as pessoas. A gente joga elas no mundo pra viver um mundo caótico, pra viver um mundo de guerra mental, que nós já falamos aí sobre isso em alguns dos outros temas, e vai, e só cresce aí, e só cresce a qualquer custo, e só continua andando, e a pessoa em algum momento tem uma estafa mental e chega em um ponto em que ela lesiona a mente e a gente não consegue mais recuperar. Então, isso é uma coisa muito séria. Por isso que eu tô séria, né, gente? Eu comecei falando que eu adorava essa teoria e eu realmente adoro essa teoria, mas é algo que eu acho que a gente precisa olhar muito, porque não é brincadeira. Então, quando todo mundo fala que a nossa época é pacífica e que a gente não tem mais guerras físicas e tudo mais, eu fico muito feliz e concordo que a gente tem evoluído muito nessa parte, só que a gente não pode ignorar a função mental que existe nesse quesito. É preciso que a gente olhe para isso. E nós precisamos de soluções vindas do design. O design é essa ideia de que você cria e você trabalha aquilo como um todo. Então, não é só ser o desenhista, né? Não é só propor a ideia, não é só propor a cor, não é só... É tudo. É compreender sistemicamente algo e desenhar o nosso sistema educacional, e desenhar o nosso sistema de treinamento, e desenhar o nosso sistema social para que as empresas consigam prosperar. E para isso, elas precisam conseguir consolidar sem ter que correr atrás da venda o tempo todo. A gente tem já algumas ferramentas aí na nossa caixinha de ferramentas, e 2021 vai ser um ano muito interessante pra gente olhar para isso, porque vai ser um ano em que a gente vai precisar de cautela e vai precisar reagir rápido aí a algumas situações, e agir rápido muitas vezes pode ser consertar rápido um problema. Parar de pensar tanto, ir lá e resolver. Falar, preciso resolver esse problema do lixo, vou me juntar aqui com todo mundo do meu bairro e a gente vai dar um fim disso daí. E com isso, começar a criar conexão humana para solucionar problema. Isso é uma coisa que falta demais. Então, estamos aí propondo isso, a gente trabalha com isso, a gente tá aqui fazendo conteúdo para isso, para criar uma comunidade que consiga ter pensamento crítico, para olhar um problema e entender que não se resolve com um extremo, não se resolve com outro extremo. Se resolve com criatividade e maturidade. E se resolve com distribuição de conhecimento. Então, a gente faz o melhor que pode, e muitas vezes a gente precisa de alguém incentivando, falando assim, vai, fala, precisa ser passado, precisa começar, precisa pôr em movimento tudo isso, porque nós precisamos demais de parcerias que gerem essas iniciativas para além do governo. Porque já ficou claro que o governo é um sistema viciado. E então, assim, a verdade é que dentro do conhecimento humano, para além da teoria econômica que a Kate traz e que é perfeita, inclusive ela fala de uma forma que pra mim, quando eu escuto assim, só vem essa imagem mental. Gente, tá aí o que as empresas têm que fazer. A marca das empresas, aquilo que elas precisam propor, o propósito, aquilo que elas precisam expor como os porquês. Então, cada vez que uma empresa soluciona um problema desse, ela chega num nível assim de adoração mesmo do público dela. Então,
mesmo que você fale assim, ah, mas ninguém é bonzinho, não é por bondade, faz porque quer fazer marketing, não importa. E outra coisa, parem de julgar as pessoas que fazem marketing criando solução. Deixa a pessoa criar, ela quer fazer isso por algo egoísta, porque ela quer fama, só que ela tá fazendo algo bom. Deixa ela fazer. É melhor do que não fazer nada. E aí a gente talvez precise um pouquinho aí da teoria budista. A teoria budista fala bastante sobre isso. Ela fala que desejos são depuráveis. Então, muitas vezes a gente faz algo por fama, aí quando atinge a fama faz algo pelo dinheiro, aí quando atinge o dinheiro começa a pensar que na verdade você só faz porque gosta, é prazer próprio, e aí depois de um tempo você percebe que você faz pelo outro. Então, isso é necessário, esse movimento é necessário. E muitas vezes quando a gente julga uma pessoa, só tá fazendo porque quer fama, a pessoa desmotiva. Não desmotiva as pessoas. Deixa fazer. A gente precisa das pessoas agindo o melhor que puderem, fazendo o melhor que puderem hoje para fazerem melhor amanhã, para fazerem melhor depois de amanhã. E a gente entra lá na teoria do pensamento de escala. Tudo é sobre polaridades. Sim, tudo é sobre esse movimento da vida, né? Então, a gente precisa aprender que, assim, quando a pessoa começa a fazer algo por fama, a fama, ela tem o seu lado negativo. Quando a pessoa começar a viver o lado negativo, ela vai começar a ficar mais introspectiva, ela vai começar a girar nessa velocidade até que ela percebe, eu poderia fazer por dinheiro e ponto. E ficar mais na minha privacidade dentro da minha vida pessoal. Aí ela começa a fazer por dinheiro, ela vai viver o lado negativo de fazer as coisas só por dinheiro, mas ela vai procurar outra polaridade, ela vai aprender com isso. Então as pessoas aprendem dessa forma. Se a gente nunca fizer nada, a gente cai numa apatia de nunca fazer nada. E aí, assim, tudo bem, ninguém te critica sobre a sua ação. Mas com certeza eu acho que vale menos do que as pessoas que estão aí, pelo menos tentando, assim, pelo menos fazendo alguma coisa. Servir tem um movimento egoísta no altruísmo. Sim, Opa, a Alice queria pular aqui, gente, ó. A Alice também quer fazer lives, eu acho, gente. A Alice é uma gata que quer uma certa fama. Eu vou fazer um Instagram pra ela, eu acho. Deixar ela aqui comigo. Meu Deus. É muito paixãozinha essa minha gatinha. E agora voltando. Sim, assim, existem muitas pessoas que fazem as coisas por outras pessoas porque elas querem se sentir bem com elas mesmas. E assim, se você fosse julgar, se você fosse, sei lá, Buda, acho, porque você teria que ser alguém muito grande ali pra julgar a pessoa assim, mas se você fosse julgar lá de cima pra baixo, você poderia até encontrar um demérito nisso. Mas assim, de verdade, você quer julgar isso? Não faz o menor sentido. Então, deixa a pessoa fazer, pelo menos ela tá fazendo bem. O que a gente precisa, eu vou fazer um parênteses que chama toda a atenção aqui, presta atenção na tia. O que a gente precisa é deixar a luz em movimento, manter a luz em movimento. Tem aquela frase que eu sempre falo, já devo ter falado aqui umas 2, 3 vezes, que é a questão de tudo que o mal precisa para prosperar é que os homens bons se calem. E, gente, homens bons não são os Budas, as pessoas que são super, hiper, mega iluminados. Homens bons são simplesmente os homens que têm o desejo de construir algo melhor. Pode ser pouco melhor, pode ser melhor para eles mesmos, pode ser qualquer coisa, mas assim, se eles forem do exército da luz, vamos dizer assim, é curioso, né? Fica uma expressão meio estranha. Mas só da pessoa não estar trabalhando para destruição de algo, ela já está fazendo algo que é válido. E a gente precisa trabalhar com essa pessoa para não deixar ela desistir. Porque ela vai sofrer um monte de porrada aí, assim. Todo mundo que quer crescer, a pessoa fala assim, eu quero crescer, eu vou fazer um movimento de querer amadurecer. Toda a mediocridade humana vai puxar essa pessoa para trás. Então, a gente tem que segurar. Tem que ir lá incentivar a pessoa, tem que prestar atenção, tem que dar estabilidade emocional, tem que fazer o que pode. E não deixar a pessoa desistir. E aí eu vou fazer um apelo especialmente para as mulheres. Mulheres, prestem atenção nas outras mulheres. Não deixa desistir, não deixa a pessoa achar que tá sozinha. Enfim, a gente passa aí
um monte de coisas que talvez só as mulheres entendam. Só que assim, a gente precisa se ajudar, porque faltam mulheres na liderança, e eu falei sobre isso, aí vou ser repetitiva, só que faltam mulheres femininas na liderança. E muitas vezes essas características nossas que a gente abafa, a gente poderia não abafar se tivesse um apoio do lado. Então prestem atenção sobre isso, porque senão tudo isso vira marketing. A empresa fala, ó, que legal, trabalho, economia regenerativa. Só que sem as mulheres ali, sem o equilíbrio feminino e masculino na liderança de alto escalão, né, no C-level, como a gente prefere trabalhar, não funciona. E aí não gera impacto. Então, assim, a gente precisa uns dos outros. E precisa cada vez mais, né? Deixa eu olhar aqui que tá rolando uma discussão aqui. Vamos lá. Felicidade de receber a felicidade alheia é um ato egoísta no fim. É, sim, você quer o outro feliz, fica feliz. E tá bom, tá tudo feliz, gente feliz, não enche o saco, gente, né? Vamos deixar a pessoa ser feliz. Vamos lá. Porque tava muito séria essa live aqui, né? Deixa eu fazer uma piadinha ali. Vamos fazer parte dos incentivadores. Críticos já são muitos. Demais, gente. A gente precisa, de verdade. Hoje eu falei pra Tainá que eu ia usar a frase dela, que a gente tava conversando e surgiu aquela frase da música da Pitty, né? Será que eu já posso enlouquecer ou devo apenas sorrir? Aí eu falei que eu voto por já pode enlouquecer. Gente, é enlouquecedor. Olha pra isso, a gente tem que olhar pra isso e enlouquecer. Tem que sentir raiva disso mesmo. Tem que falar, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa com isso aí. Não tem como, não dá pra ficar assim e não dá mais pra gente achar que a solução vai vir de algum lugar muito maluco. Então vai. A solução tá aqui mesmo, na gente mesmo, e colocar as coisas em movimento e apoiar quem tá do lado. E assim, se você fizer por uma pessoa, é uma pessoa. Se você fizer por 10, é por 10. Se você fizer por 100, é por 100. Não importa, só faz. Tá? Faz a sua parte, pensa sobre esses problemas. Então assim, com certeza tá tudo aí perto de você. É falta de água, é problema com educação, é problema com saúde, é problema com uma série de coisas que você pode de alguma forma se envolver. Então, presta atenção naquilo que é mais compatível aí com o que você faz, ou, enfim, qualquer trabalho que faça sentido pra você. Se precisar da gente, chama a gente faz facilitação, a gente faz uma série de trabalhos, a gente faz trabalhos com ONG pra dar alguns conselhos, mostrar qual tecnologia que é mais legal, enfim. A gente tem um grupo no Telegram também, que é uma comunidade que se ajuda pra caramba. Então, tá lá na minha bio o link, tem alguns outros cursos, enfim. É o conhecimento girando. A gente faz o melhor que pode e aí a gente vai entrar nessas redes descentralizadas, que a Kate fala, né? Que é essa questão de produzir e vender pelo mínimo que você puder, para que isso seja acessível para todo mundo e para que o crescimento não seja desenfreado. E aí, é a minha preocupação com o ser humano. Essa pressão social por vencer na vida. Gente, eu tenho um pavor desse vencer na vida aqui, ó. Porque assim, vencer na vida significa que você tá competindo aqui com a vida. Sei lá, você vai vencer a vida, vai vencer o coleguinha na vida. Eu não consigo nem compreender o que significa a frase vencer na vida. Só que isso faz com que a gente tenha uma pressão pra crescer assustadoramente rápido. Tem gente que pula infância, tem gente que tem um trauma e ninguém nunca olha pra isso. Então, a gente pede, assim, sempre para os professores prestarem atenção. E, de todo o coração, professores, eu compreendo que o trabalho de vocês já é trabalho de super-herói. Talvez, juntos, a gente consiga aí, fazer algum projeto com os diretores, né? Ou nas universidades. E talvez principalmente nas universidades, as pessoas que passaram por um determinado trauma na infância, elas precisam olhar para isso. Elas precisam ter um pouco de conhecimento sobre esse assunto. Na verdade, eu acho que precisa muito conhecimento. Mas assim, só um pouco já é, às vezes, o empurrãozinho que a pessoa precisa para procurar sozinha por isso. Porque assim, ela vai conseguir prosperar naquilo que ela tá escolhendo fazer. Senão, você só tá jogando a pessoa ali, ó, e fala, cresce aí, acelera esse crescimento aí, ó, que a fila anda rápido. E isso é cruel. Acho que é essa palavra. Ficou pesado aqui, né? Ficou forte. Vou ler aqui os comentários de vocês. E a gente quer ver todo mundo crescendo.
Eu quero, pelo menos, assim, eu falo para as pessoas, eu quero ver todo mundo feliz que a gente fez, não enche o saco, né? Então, assim, é egoísta, gente. Olha aí, ó, o que eu tô pensando? Na minha paz de espírito. Só que a gente tá pensando na paz de espírito da gente e tá ajudando o coleguinha a ser feliz. Então, essa é a mensagem da Kate, essa é a minha mensagem. A gente precisa de liderança regenerativa, de liderança olhando para os problemas que realmente importam e com a maturidade de perceber que a gente tem limites. A gente tem limites mentais, a gente tem limites físicos e a gente tem limites ambientais. E ignorar isso não vai resolver coisa alguma. Então, aí é que é o momento de compreender a nossa personalidade. É por isso que a gente fala tanto, conhece a ti mesmo. Sócrates, gente, quanto tempo aqui, né? O homem tava se esgoelando, se esse homem tivesse vivo, tava aí se esgoelando, falando conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque é preciso que a gente conheça os nossos limites e consiga pedir ajuda quando perceber que tá chegando no nosso limite. Conhecimento é como uma maratona. Antes de correr, você precisa dar o primeiro passo. Sim, de preferência tem um treinador, tá? Porque assim, ninguém corre maratona sem treinar a correr. Então, essa é a questão. Se você quer fazer algo intenso na sua vida, algo impactante, algo que você quer lá na frente, é preciso que você entenda qual o caminho de treinamento. E o treinamento não é só técnico, o treinamento tem que ser mental também. Porque senão você fica uma pessoa sensacional e a gente perde quando você chegar lá. Porque vocês não sabem, gente, quanto que dói na gente quando a gente vê uma pessoa mentalmente esgotada. E não é legal, de verdade, é bem difícil. E quando a gente vê as mulheres que desistiram, começaram a agir que nem homens, né? Eram mulheres incríveis, são mulheres incríveis. E a gente consegue recuperar isso. Então, assim, basta que a gente comece a ser exemplo. Muitas vezes o que as pessoas precisam é de exemplo. Então, seja o exemplo. É isso. E a Kate trouxe algo muito interessante sobre essa ideia de olhar para o limite e lembrar de criatividade. E a criatividade tem a ver com design. Então a gente vai falar bastante sobre isso amanhã, quando eu vou propor para vocês que as pequenas empresas comecem a pensar na palavrinha mágica spin-off. Ok? Então, até amanhã neste mesmo horário. Eu não sei nem que horas são, como o Instagram não me derrubou, eu imagino que eu ainda esteja em tempo. E eu espero vocês lá. Amanhã é o nosso último dia do ciclo Use essas ferramentas. E terça-feira eu vou começar a trazer ferramentas para vocês que já são nível intermediário. Então já precisa saber manipular bem e precisa saber quando usar ou não usar. Então, bora ficar ligado aí. Gente, beijos. Muito obrigada por vocês todos estarem aqui domingo à noite. Na minha live muito louca, que começou super empolgada, depois ficou muito séria. E agora vai terminar com essa mensagem de que a gente precisa cuidar. E aí eu sempre trago a frase que eu mais gosto sobre isso, que é... Olha, ainda tenho 10 minutinhos, dá pra eu trazer minha frase. Nós só protegemos aquilo que amamos. Só amamos aquilo que compreendemos. E só compreendemos aquilo que somos ensinados. Quanto mais distantes nós ficarmos da natureza, quanto mais distantes nós estivermos dos seres humanos, e isso não é distância física, gente, é distância de conexão emocional, é distância de estar aberto para ouvir, de estar aberto para apoiar, de estar se conectando realmente com criar o espaço melhor para o outro. Tô falando de amor real. Quanto mais distante a gente estiver disso, menos a gente entende. Então, assim, é claro que é difícil você pedir para uma pessoa que mora numa cidade grande a vida inteira e não vê árvore, que ela tem que preservar a árvore. Ela não entende, ela não tem conexão nenhuma com aquele ser árvore. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Não adianta você falar assim, ai, meus netos não brincam em árvore, eles ficam no celular. Gente, não tem árvore mais pra brincar na árvore. Então, assim, precisa prestar atenção em criar conexão, para que a gente consiga compreender. E compreendendo a gente consegue amar. E amando a gente com certeza vai proteger. Certo? Então, essa é a mensagem de hoje. Muito boa noite para vocês e até amanhã com as spin-offs.